chegar a um momento, a uma situação dentro da nossa exposição em que o momento do Evangelho, o século do Evangelho, a vinda de Cristo, terá que ser inserida na história. Não é à toa que ele dividiu a história em duas partes, uma antes e outra depois dele. Isso não é pouco. Eu tenho uma pequena enciclopédia judaica, pequenininha assim, mas que só tem fera. Ela até não está difícil, mas agora eu devia ter pegado ela. Ibn Ezra, Hassid, Leono, e o pai o tatravô do Silvio Santos, né, Isaac Abravanel. Então só tem fera. Na época de Jesus, 60 desses homens competiam com ele pela cadeira do Messias. Não é pouco, são 60. A história dos judeus o atesta. Caifás sabia, todos sabiam. E Caifás torcia para ele não dar certo, exatamente como os outros. Um deles, coitado, o Pilatos, achou que era muito perigoso e ele teve que se esconder numa caverna. Ele tinha discípulos, se escondeu numa caverna. Além de se esconder dentro de uma caverna, ele fez um buraco no chão, cavou um buraco no chão, para quem passasse não perceber que tinha alguém dentro da caverna. E ficou muito tempo ali dentro até ser esquecido. Então não foi fácil para ninguém. Ninguém que queria ser o Messias ou que levava uma vida pura, quer dizer, estavam numa época de tamanha corrupção e as autoridades faziam parte dessa elite corrupta. Então não foi fácil para nenhum dos 60. Mas só ele fez carreira. E então vamos ter que falar em determinado momento, não será hoje, porque nesse momento, né, 60 candidatos a Messias, quer dizer, foi um século onde a ideia messiânica, que era geral, o mundo todo esperava pelo Salvador do mundo, Sochiante na Pérsia, Zoroastro, Buda. Então, você vê os mensageiros divinos, que Papos muito sabiamente chama de Crestos, já dissemos isso, os melhores Crestos, e ele só reserva o nome Cristo a Jesus. Então, Cristo é ungido, em hebraico. Não, Christos é grego, né? Messias, mesma coisa, né? Então, de qualquer forma, o grego Christos é ungido. E Crestos, também grego, é os melhores. Eu tinha, na época que eu fazia meu ginásio, nós tínhamos um livro à parte, além das disciplinas que nós estudávamos. O professor de português mandou todos, praticamente fomos obrigados a comprar um livro chamado Crestomatia. Era obrigatório, era seleções dos melhores textos da língua portuguesa. Aí ele dizia, abram na página tal, e aí a gente ia fazer a leitura, treinar a leitura, porque naquela época, treinar a leitura, fazer as pausas nas vírgulas, diferente das pausas do ponto e vírgula. Graças a Deus, religiosos em educação são insuperáveis, né? Era um colégio de padre, Monsenhor João Fernando de Brito. Então, ensinar, e a maior parte das pessoas não faz as pausas. Quando leem, né? Leem direto e você
não percebe a beleza do texto, né? Porque para isso existe a acentuação gráfica e os sinais de pontuação. Bom, então Crestos é uma palavra que existe em português, né, nesse livrinho que não existe mais, Crestomatia, que era de leitura obrigatória. Na Faculdade de São Bento e na Faculdade de Teologia de Petrópolis, nós temos Antologia dos Santos Padres, que são os textos, excertos, pedaços, né, partes daquilo que foi escrito entre o primeiro século e o quarto século, que foram os doutores da igreja, foram eles que formataram a nossa doutrina. Eram de fato doutores na vida leiga, na vida profana, e se converteram ao cristianismo, continuaram sendo doutores e usaram a sabedoria deles para poder explicar o cristianismo e fazer dele uma doutrina filosoficamente coerente. Não foi fácil, e veja, até nisso o Espírito Santo agiu. Foram 400 anos em que o êxodo das escolas de mistérios para o cristianismo foi imenso, né? Santo Agostinho era famosíssimo como neoplatônico, Porfírio, né? Leão Magno. Então a maioria dos santos daquela época, tudo tinham vindo das escolas de mistérios, onde eles tinham feito lá, eles estudavam muito, estudavam antroposofia, tudo aquilo que interessava ao homem. Mas então, na hora mais adequada, nós teremos que colocar esse século do messianismo, onde foi o único século em que 60 homens ilustres, inteligentes e sábios competiram pela cátedra do Messias. Muitos se distinguiram, mas só quem sabe praticamente são os judeus, porque eram sábios do judaísmo. Por exemplo, quem foi Ibn Ezra? Você não vai saber. Agora, se eu sei quem foi Confúcio, esse eu já ouvi falar. Foi aquele que disse que não há ninguém tão tolo, tão sábio, que não possa aprender alguma coisa de um tolo. Isso aqui é uma ideia. Não existe alguém tão sábio que não possa aprender algo de um tolo. Então, Papos também faz uma ressalva. Nas outras épocas, cada continente, cada nação, cada povo praticamente teve o seu mensageiro, o seu... não vou dizer Messias, vou seguir o raciocínio dele, o seu Cresto. Então, na época de Moisés, nós temos, segundo alguns historiadores, Akenaton, que lutou e morreu por dizer que havia um único Deus verdadeiro, que podia haver divindades secundárias, mas não havia deuses competindo para ser o maior, só existia um. E assim, cada povo, cada nação, em cada época, ele coloca no livro dele, de Papos, sempre houve um mensageiro divino para cada nação. Deus proveu o mundo sempre de mensageiro. Sempre uma luz surgia em uma nação para iluminar determinado povo, né? Então, você tem uma média de 4 a 5 em cada século. E ele diz, o ciclo de Jesus foi único. Ninguém se destacou a não ser ele. Aí ele mesmo pergunta, por quê? Porque Deus mandou antes embaixadores. Mas quando o rei vem em pessoa, a vinda do embaixador se torna supérflua. Bonita a figura. Então, nós tomamos o batismo de Jesus como ponto alto.
Porque depois de batizado é que ele faz a propaganda dele. Antes ele é desconhecido, nem ele faz, nem outros fazem. E a partir do batismo ele faz. João Batista faz mais do que todos, é praticamente o marqueteiro dele, e por um motivo, porque depois do batismo, Jesus Cristo, segundo os sinóticos, ele se distancia dos sinóticos, ele vai em outra direção. Como já dissemos, os sinóticos fazem ele ir para a tentação, ser tentado no deserto, e João leva ele para a escolha dos discípulos, seja em grupos, pequenos grupos, ou seja, isoladamente, como Nicodemos e José de Arimateia, foram o pai de João Marcos também, que não é dado o nome, mas era dono do cenáculo, uma casinha que coube 200 pessoas para celebrarem a Páscoa judaica, e ele providenciou essa cerimônia, quer dizer, carneiro assado, com pães sem fermento e tal, para 200 pessoas. Então, João começa a divergir a partir do batismo. Quer dizer, começa que ele não fala sobre a tentação. Nenhuma palavra sobre a tentação de Cristo. E sobre a busca dos discípulos, os outros já falam, mas ele faz discursos mais longos, diálogos. Frederico Dattler, ele diz, é típico do quarto evangelho os diálogos. Famoso diálogo com Nicodemos. Tem um momento comum em que os sinóticos concordam com ele, que é a expulsão dos vendilhões do templo, que é onde ele planta a semente do ódio no coração de Caifás, para Caifás passar 3 anos planejando como matá-lo. Caifás achava que João Batista era perigoso, quando viu o que Jesus fez. E então Arimateia foi quem comprou o monte onde ele foi crucificado. Quer dizer, ele tinha amizades bastante abastadas, quer dizer, ali ele foi crucificado, era perto levar ele para o túmulo, já havia um túmulo aberto perto do Jardim das Oliveiras. Arimateia vai e compra o monte, que é para poder tirarem ele da cruz, fazerem os primeiros ungüentos, que é um tipo de mumificação própria do povo judeu, alabastro, nardo, substâncias perfumadas, que mantinha o cadáver sem mau cheiro durante muito tempo, e principalmente no caso dele colocaram um tipo de lenço no rosto que transformou-se na lenda do lenço de Verônica, que não podia, se ela enxugou o rosto dele na Via Crucis com um lençol, um pequeno lençol, enxugou o rosto dele, é que ficaria, não, botou, porque quando ele ressuscitou, que saiu, estava os panos do sudário no lugar onde o corpo dele estava amarrado, e estava o lenço do lado enrolado. É tão importante isso que o evangelista diz que o discípulo João, da entrada da caverna, viu o lenço que botaram sobre o rosto dele e creu, porque só se enrolava o lenço quando dizia: voltei, eu volto, eu estou aqui de novo. Então, o caminho de Jesus, do quarto evangelho, vai ser a pregação do reino de Deus. Aí ele se afasta completamente da biografia de Jesus. Isso não vai dar a Jonathan o direito, Jonathan Matias, não vai dar a ele o direito de dizer que não confia que Jesus, que Maria e José não tiveram mais filhos de maneira natural, porque Jesus
deu o discípulo João para tomar conta de Maria e pediu a Maria que se submetesse ao João, porque o quarto evangelho não é um evangelho com intenções históricas, por isso esse fato não é confiável. Ora, isso é uma grande tolice da parte dele, ele não raciocinou direito. Mas de qualquer maneira, então os outros também falam, nós temos aqui, mas são pequenas passagens. Se eu colocasse, a de João é a última, da extrema de cá, e os outros não. Quer dizer, os outros falam pouco, porque para eles é somente para seguir a cronologia. Biograficamente, depois de ser batizado, depois de ser tentado pelo diabo no deserto, depois de expulsar os vendilhões do templo, ele vai começar a pregar e vai selecionar discípulos, e entre esses discípulos, os apóstolos. Mas para João, não. Ele começa já dizendo que o corpo dele é sagrado. Ele está dentro do templo, os fariseus estão ali e começam a discutir com ele, e os discípulos dizem: vejam que pedras, que construção, que arquitetura bela. Ele diz: vede essas pedras e essa construção, tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Ele profetiza o que aconteceu no ano 70. E diz para os fariseus: vocês irão destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí acham que ele pirou, surtou, porque falam: 40 anos foram necessários para construir esse templo e você diz: em 3 dias eu reconstruirei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, ele deve ter tido diálogos com muitos judeus influentes e inteligentes. Nós só temos José de Arimateia, por causa da citação de que estava aos pés da cruz, ou seja, durante a crucifixão ele estava presente, e quando Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Os fariseus disseram: ele clama por Elias. E Arimateia disse: não, ele está dizendo as palavras iniciais do Salmo 70, disse lá o número do Salmo, quer dizer, porque ele conhecia profundamente as Escrituras, e as primeiras palavras de um escrito eram o título daquele escrito. Então o título do Salmo era Eli, Eli, lama sabachthani. Ao dizer isto, ele remete a pessoa para este Salmo, que fala da paixão e da ressurreição. Não é somente, além da frase ter uma razão muito forte de ser, porque ali o verbo se separou dele, já que ele assumiu todos os pecados do mundo, e o pecado repugna a Deus, então a parte divina se separou, e deve ter sido a maior dor dele ter se sentido separado de Deus. Pela primeira vez, ele sentia que não estava com a parte divina agregada a ele. Do outro lado, seria como se nós perdêssemos um braço, uma perna. Sentiríamos a diferença enorme, né? No caso dele, então, a parte divina era o que fazia, era o que tornava ele a comunicação com Deus o tempo todo. O pensamento dele era percebido por Deus, e ele conversava com aqueles que estão no céu, como no caso da transfiguração. Quis que os discípulos vissem, e se apresentou junto com Moisés e Elias, um do lado, outro do outro, conversando com eles, porque ele estava sempre conversando, estava sempre em diálogo. Como lhe disse o chefe das catequistas, o instrutor das catequistas de Aracaju, o Padre Vitório, de 6 em 6 meses vem, e ele caiu em si em determinado momento, quando estava lendo o Salmo 110, que diz:
verbo de Yahvé Adonai, quer dizer, palavra de Deus para o meu Deus. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí ele falou, eles conversam. Ele caiu em si nesse momento. Através desse salmo, então Jesus conversa com Deus o tempo todo. Então, a palestra foi sobre essa comunicação no céu. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele chega diante do sepulcro, a uma distância de 5 ou 6 passos. Marta diz para ele, seu amigo Lázaro morreu, mestre. Se estivesses aqui, tu não o terias deixado morrer. Mas não estavas e ele morreu. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim e vive, ou seja, está em estado de graça, jamais morrerá. E aquele que crê em mim, mesmo que venha a morrer, não será para sempre, porque eu perdoarei os pecados dele. Depois levanta os olhos e diz, eu te bendigo, Pai, porque me ouviste. Ele já sabia, já estava vendo o que ia acontecer quando ele ressuscitasse Lázaro. Então ele dá graças a Deus, porque Lázaro vai ressuscitar. Então, e aí esse diálogo ele diz, ele claramente fala alto. Aliás, eu sei que tu sempre estás me ouvindo. Não digo isso por mim, mas por aqueles que estão presentes ao meu redor, para que eles saibam que tu me enviaste. E aí grita, removam a pedra. Aí tiram a pedra do sepulcro, que era uma caverna, e diz, Lázaro, vem para fora. E o morto vem andando. Então fica claro aí, aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Então, estava sempre conversando. E aí, como eu mostrei da outra vez, vem os grandes discursos dele, tudo de João, que é a parte essencial da missão de Jesus. Para isto eu vim ao mundo. Nasci e vim não para condenar o mundo. Ele diz isso aqui textualmente. Pois Deus não mandou seu Filho, João, capítulo 3, versículo 16 e seguinte. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não mandou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado. Aquele, porém, que não crê, já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus. Olha que terrível, né? A gente diz, Jesus é tão amoroso, Deus é amor. Como que se pode conceber isso? Os maçons, espíritas, teósofos não aceitam o inferno, né? Eles têm doutrinas que terminam escapando do inferno, seja a reencarnação, seja outra, que eles acham inadmissível. Não é possível conceber um Deus que seja amor e que manda um filho para o inferno. Só que não é Deus que manda. Nos milagres todos, quando a hemorroíça sentiu que ficou curada, que o fluxo de sangue parou, ele disse, quem me tocou? Pedro disse, nas ruas apertadas de Jerusalém, mestre, você comprimido por uma multidão e disse quem me tocou. Ela, sabendo que uma hemorroíça não podia tocar num rabi, nem em nenhuma autoridade, achou que devia levar a bronca da maneira certa, deu a volta, que ela tinha pegado no rabo da saia dele. Então ela dá a volta, se ajoelha diante dele e põe a testa no chão e diz, fui eu, Senhor. Ele diz, não tenha medo, mulher, tua fé te curou. Então, está em nós o poder. E é isso que ele vai pregar.
reino de Deus. Vai fazer parábolas e mais parábolas, vai contar alegorias e mais alegorias, para dizer que nós deveremos fazer tudo nesta vida para merecer ir para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É Ele. Jesus é o reino. É o rei e é o reino. Ele é o rei e ele é o reino. E o reino de Deus é uma extensão dele. É, como dizia a musicazinha, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. Então, a gente tem que colocá-lo como objetivo, né? Santo Afonso Maria de Ligório, que foi um contemplativo dos maiores, escreveu da prática de amar Jesus Cristo, que é nos dizendo o caminho que ele fez, como foi que ele fez, para amar Jesus Cristo cada dia mais, até que o coração dele não cabia mais outro tipo de amor, a não ser o amor por Jesus Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus não conseguia rezar o Pai Nosso, porque quando ela dizia Pai, ela compreendia o que era o Pai, ela tinha conhecimento de quem era o Pai, ela entrava em êxtase. Digamos assim, ela via o Pai, né, através de Jesus, então ela entrava em êxtase e não continuava, pois que você devia rezar de trás para frente, porque aí ela rezaria ele todo. E Pilatos colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus. E quando fez o inquérito, disse, por que te condeno? Por que te trouxeram aqui? Ele não respondeu. Responda-me, não sabe que eu tenho poder para te libertar e poder para te condenar? Aí ele abriu a boca e disse, nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Pedro vai dizer mais tarde, porque todo poder vem de Deus e em seu nome deve ser exercido. Agora o problema é esse. Em seu nome, a palavra nome é nume. Quer dizer, para testemunhar o seu poder e o seu amor. Então, um pai, uma mãe, o governador, o prefeito, quer dizer, todos que forem revestidos de autoridade, eles têm a solene obrigação de testemunhar para aqueles que estão abaixo dele, no caso de você aí, para seu filho, seu esposo, para os colegas de trabalho, o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Que poder é esse que lava os pés dos 12 discípulos antes da paixão? Pedro quer impedi-lo. Não me lavarás os pés, isso é um trabalho do servo. Se eu não te lavar os pés, você não terá parte no meu reino. Ele diz, então, Senhor, não somente os pés, mas a cabeça e todo o corpo. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Não precisa ser lavado a não ser os pés. É uma alusão a um salmo que diz, quão belos são os pés dos mensageiros que trazem o Evangelho. Seriam eles, né? Então ele remete eles para esse salmo. Quão belos são os mensageiros que trazem as boas novas. E a boa nova é essa. A salvação não depende do cumprimento da lei, né? O tempo em que havia um Deus com um chicote na mão, você leu Pois é, ele é diretor do Super Interessante, mas ele descobriu a diferença entre Javé e El tranquilamente. Então ele remeteu para esse salmo, né? E menciona assim a mensagem que eles vão levar como sendo a boa nova. Quer dizer, Deus, Pai Todo-Poderoso, Javé,
criou o céu e criou Javé. Em determinado momento, Javé foi elevado a uma dignidade muito grande. Foi, digamos assim, transfigurado. Como Lúcifer queria ser, queria que Deus o colocasse numa posição em que ele fosse admirado por todos. Javé foi quem recebeu, foi o anjo que recebeu esse privilégio. E El, então, ordena a Javé que crie um mundo semelhante ao que ele está vendo, criado por si, onde ele porá à prova os homens para merecerem viver no mundo dele. Você se lembra da academia que nós fundamos, que a doutora Débora levou a história de Melquisedeque, o Evangelho Apócrifo de Melquisedeque, que é uma parábola sobre isso, mostrando que Adonias, que era rei de Sadeque, tinha um filho chamado Melquisedeque, e ele decidiu preparar a cidade e não fazer outra coisa no resto da vida dele, a não ser preparar uma belíssima cidade, de modo que Salém se tornasse Jerusalém e o filho dele, Melquisedeque, reinasse sobre os escolhidos, que ficariam ali e os outros não ficariam. Só que aí o mito diz que os escolhidos teriam que aprender a tocar alaúde. Era através da música, a seleção seria através da música. Certamente os essênios, que é quem escreveram esse mito, viam o universo como uma sinfonia. Então, para Nicodemos, para Arimateia, alguns gregos que vieram da Capadócia, terra de São Jorge, procuraram Jesus porque queriam conhecê-lo, que a fama dele já tinha chegado lá. Vieram para conhecê-lo, ouvi-lo, esse homem tão famoso cujas palavras contêm tanta sabedoria. O grego vivia em função da sabedoria, e ele os recebe. Então ele disse, é suposto que a palavra dele, do mesmo jeito que ele escapa dos dilemas que colocam ele, porque é lícito pagar o tributo a César, sim ou não? Se digo sim, os judeus todos vão me apedrejar, porque eu sou um desgraçado, um judeu que acho que devo ser dominado por um estrangeiro. A coisa mais odienta para o judeu era um judeu que achasse que eu possa ser dominado por um estrangeiro, porque o reino é deles. O reino de Deus foi prometido a Abraão. Se digo não, Pilatos manda me prender imediatamente, porque eu estou pregando contra a lei romana que exige o tributo dos dominados. Ele sabiamente contorna o dilema. Quem tem a moeda? Eu tenho, Senhor. De quem é o retrato? É a inscrição. O perguntador disse, de César. Tu disseste. Dai a César, porque é de César. Foi você que disse, não eu. Você perguntou e você respondeu. Ele fez que nem Sócrates, né? Ele fez uma maiêutica aí, porque ele fez o cara chegar à resposta da pergunta que tinha feito, né? Já quando ele colocava os fariseus ou os saduceus em algum dilema, eles não conseguiam sair, que foi o caso de João Batista, que nenhum dos sacerdotes do templo foi se batizar com Batista, né? Possivelmente Nicodemos, que aceitou. E quando ele pergunta se o batismo de João Batista foi autorizado pelo céu ou é coisa da cabeça dele, eles dizem, se a gente disser foi coisa da cabeça dele, os discípulos dele que estão aqui em multidão nos apedrejam. Se a gente disser não, foi ordenado pelo céu, então por que vocês não foram lá para ser batizados por ele, já que vocês querem entrar no reino do céu? Não sabemos. Então,
não responderam, né? Então, a questão agora é essa. O dogma de Cristo. Valentim Incio. Lia esse livro com gosto, muitas e muitas vezes. O livro é fino, é fácil. O autor, Valentim Incio, o título, O Dogma de Cristo. Cristo é o dogma do cristianismo. Então, os dogmas proclamados pelos papas, pelos concílios, pelos decretos pontifícios, tudo isso é para tentar analisar, quebrar em pedacinho, para a gente poder entender melhor como, se você quiser ver como é que é um pão de queijo, você parte dele ao meio para ver que tem queijo dentro e tem pão por fora. Então, o dogma é Cristo. O mistério é Cristo. E Ele está em nós. Esse é o grande segredo que Paulo manda os apóstolos dizerem, né? O Evangelho é isso. Quer dizer, Javé, que recebeu o apanágio de El se aposentou, se afastou de férias durante um tempo e deixou Javé como Deus, e era um Deus temível, um Deus sanguinário com os outros deuses de Canaã. Não havia muita diferença entre o culto a Javé e o culto aos deuses cananeus. 60.000 soldados vão invadir Israel. O chefe dos israelitas nessa época se chamava Jefté. O título de rei era proibido. Juízes. Então era o juiz. Teve duas mulheres que foram juízas, Ruth e Esther. A Esther chegou a ser rainha, né? E quando Jefté dá um balanço das tropas dele e vê que tem muito menos soldados, aí ele vai faz uma embaixada, vai com uma bandeira de paz até o chefe dos moabitas ou cananeus e pede uma trégua, pede para fazer paz. E o argumento que ele usa é porque Javé, nosso Deus, nos deu essa terra como Quemosh, vosso Deus, vos deu a sua. Quer dizer, reconhece a realidade de outro Deus, que não é Javé. E eu jamais pensaria em tomar a sua, porque ele foi dada pelo seu Deus. Então, respeite também o nosso. O chefe dos moabitas não aceita o argumento. De manhã estarei às portas da tua cidade com meu exército. Ele volta e chega diante da tenda. O templo não tinha sido ainda construído, era um circo de pano, né? Uma tenda. E se ajoelha e diz: Javé, se me deres a vitória sobre os moabitas amanhã, ou amonitas, os moabitas amanhã, a primeira coisa que eu vir quando eu entrar no acampamento, eu lhe oferecerei em sacrifício. Ele tem a vitória, e quando ele entra no acampamento, a filha dele vem abraçar. Ele oferece a filha em sacrifício. Supostamente Javé aceitou o pacto. E mais tarde pede a Abraão, o filho único dele. Mais tarde, não, antes. Que aí, os Juízes é por volta de 1250. Abraão é 2000, 1900. Quer dizer, vai até Siloé e me sacrifica teu filho único. E Abraão, estranhamente, como diz Harold Bloom e David Rosenberg, não argumenta. Ele que argumentou tanto para salvar Sodoma e Gomorra, que eram desconhecidos e de fato eram bandidos, ladrões, imorais. Sodomia hoje é um adjetivo que significa uma pessoa devassa, e ele argumentou com Deus tanto para salvar essas pessoas, e
não diz uma palavra para Deus poupar o filho dele. Aí o Rosenberg diz assim, tem alguma coisa errada aí, alguém tirou alguma coisa para que a fé de Abraão no texto fosse inconteste. Abraão aceitou no ato, Deus pediu, está pedido, acabou. Não importa se eu já tenho 100 anos e com toda a probabilidade não terei outro filho, mas se ele pediu, eu vou dar. Então, quer dizer, parece que Abraão não estranhou, mas não é por causa disso que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e veio para a terra que eu te mostrarei, para não fazer mais sacrifícios humanos, que eram costumes dos cananeus. Como pode agora pedir meu filho em sacrifício e eu aceitar assim tranquilamente, sem achar, ué, não é uma cilada do inimigo, não? Será que não é Baal ou Astarote que está me passando a perna e falando por El? Porque Abraão não conhecia Javé, né? Ele conhecia El Shaddai. É um problema sério. O Êxodo, capítulo 6, versículo 3 diz explicitamente: eu não me revelei aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó com o meu nome de Javé. Eu lhes dei a conhecer-me como El Shaddai. E aí diz, Javé pediu o sacrifício humano. Bom, são as cirurgias bíblicas que o padre Dattler diz. De qualquer maneira, tem que ter uma explicação. Ainda mais Jacó, o patriarca Jacó deita, dorme, vê uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela, e mais ou menos na metade dela um homem pujante, vigoroso, brilhante, e o homem olha para ele e diz, eu sou Javé. Aí complicou porque Êxodo 6,3 diz, eu não me dei a revelar, não me dei a conhecer pelo meu nome Javé. É complicado, né? Provavelmente tinha eu sou El. Alguém adulterou e botou Javé. Provavelmente Esdras, que foi o redator final, que fez com que os originais da Bíblia, que foram separados como sendo sagrados, fossem uma unidade, constituíssem uma unidade. Então, como uns falavam de Javé como Deus e outros como El, ele saiu colocando El Shaddai, Javé, misturando o nome de um e do outro nos textos, mas o Gênesis tem, no princípio, Elohim criou todas as coisas. Só no Gênesis 2 é que diz que Javé fez a sua criação. São duas criações de fato, como o escritor lá percebeu. Então, São Paulo diz, o grande segredo, nenhum príncipe desse mundo o conheceu. Deus o manteve escondido durante todos os séculos, desde a criação do mundo, para revelá-lo agora a todos aqueles que o amam. Cristo em vós, esperança da glória. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Alguns textos traduzem no meio de vós. Não é no meio de vós. Porque se estivesse no mar, os peixes chegariam primeiro. Se estivesse no ar, as aves chegariam primeiro. Mas está dentro de vós, não está longe. Então, se alguém disser que está lá, não vá dizer, ele está mentindo. Está acolá, também não vá atrás, ele quer te enganar. Está dentro de vós. Então, é um ato de fé, é um ato de escolha. Simplesmente você decidir que na sua pequenez, na sua condição de fragilidade como pecadora, quando você tiver uma escolha,
você fará todo o seu esforço para escolher Deus, para escolher o bem. Como é só isso. Então, escolher Deus, escolher Cristo. O que Cristo faria nessa situação? Quer dizer, eu acho que o Velho Testamento, as cartas dos apóstolos, tudo são literatura inspirada, mas não inerrante. Agora, o Evangelho não. O Evangelho é o que Deus disse através do seu Filho. É a palavra do próprio Deus. Ele não pode nos enganar e nem pode se enganar, porque ele sabe tudo. Ele é sumamente bondoso, ele não poderia nos dizer para fazer uma coisa que nos levasse para longe dele. Ele nos quer, que Jesus Cristo diz, porque não agrada a Deus a morte do pecador, mas sim que ele se arrepende e alcance a salvação. Morte, aí no sentido de pecado. O Cristo dentro de nós. Milhares de séculos, talvez milhões se passaram, sem que nenhum sábio tivesse esse segredo. Sem que nenhum sábio tivesse essa intuição de que Deus está no nosso coração. E o culto era sempre externo. Só Jesus, na Santa Ceia, e Melquisedeque, na Babilônia, por ser profeta de El e ter recebido como revelação, pega um pedaço de pão e diz: comei todos dele. Isto é meu corpo. Não há mais um sacrifício. É Jesus agora. Não existe mais um culto. O culto é Jesus que se oferece a Deus. Pai, tomai e bebei todos. É o meu sangue, que será dado por vós. Então, a natureza, dar flores, dar frutos, dar isso, dar aquilo, não existe mais. Então, Melquisedeque foi realmente um privilegiado. Receber isto na Babilônia antes de 2000 anos antes de Cristo. E praticar este culto, que Jesus vai pegar na última ceia. Então, eu fico meio encabulado quando as pessoas que creem, sejam católicos, cristãos, quando qualquer cristão, seja ele católico ou não, diz que Jesus não veio para abolir a lei. Ele mesmo diz no Evangelho: não penseis que eu vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Sim, e ela foi feita para isto, para que alguém a cumprisse. E nunca ninguém a cumpriu, por isso ela permaneceu. E quando alguém a cumpriu, ela cessou. Simples, né? Aí diz o escritor aos Hebreus: então, agora, ele criou uma eclésia, uma assembleia de fiéis, dos quais ele é sumo sacerdote, com outro sacrifício, outro culto, outro sacerdócio, sacrifício, a outra terceira coisa, são três, outra lei, nova lei: amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas. Novo sacerdote, Jesus Cristo, sumo sacerdote de todos nós que somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Arão foi para Cacuia, agora é a ordem de Melquisedeque. E novo sacrifício, ele próprio. Então, meus irmãos, diz Paulo, fazei da vossa vida, do vosso corpo e dos vossos atos um sacrifício perene. Então, esse é o novo culto. Olha só, cada ato meu, cada coisa minha. São Bento vai dizer sinteticamente:
O que faço para me salvar, meu pai? Diz um monge aprendiz. Ele diz, ora et labora. E Paulo diz, tudo o que fizerdes, fazei-o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não conseguiremos. Óbvio que não conseguiremos. Mas seremos julgados pelo quanto tentarmos, pelo esforço que fizermos. Porque Dimas e Gestas foram crucificados, um do lado esquerdo, vamos colocar Gestas, e Dimas do lado direito. E todos os dois tinham praticado crime, a arruaça, a ladruagem, o tempo todo, a vida toda. Mas, quando Gestas disse, me disseram que tu eras o Cristo, que fazias milagres, que era uma maravilha, que comandava os anjos de Deus, então manda os anjos tirarem você daqui e leva a gente também para longe dessa cruz. Dimas diz, Gestas, nem na hora da morte você consegue ver a verdade. Este homem é justo. Jamais algum erro foi cometido por ele. Toda a nossa vida consistiu no erro. E você agora, nessa hora, ainda não, em vez de reconhecê-lo como um justo e confessar isto, você está pensando na sua salvação, do seu corpo mortal, de descer da cruz para não morrer. Aí, virando-se para Jesus, diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele diz, na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Zerou tudo. O arrependimento e a pedida prece. Ele diz, não deixarei que nenhum daqueles que meu Pai trouxe até mim se perca. Nenhum se perdeu, ele diz no discurso, a não ser o filho da perdição, falando de Judas. Constantino, graças a Deus, Santa Helena consegue convencê-lo de que Jesus é Deus, é Cristo, e aquelas entidades romanas lá, aquela opção de estátua não serve para nada, que ele quebre aquelas estátuas, inclusive a dele, porque a estátua do imperador também estava espalhada pelas ruas da cidade, para que as pessoas prestassem culto, botando flores, botando frutas, seja lá o que for. E ela convence ele a demolir tudo aquilo, tirar tudo aquilo e se tornar cristão. Claro que ele tem aquele sonho ou visão, onde ele viu a bandeira, sob este sinal que tu vencerás, era uma cruz. Mandou raspar os escudos, tirar a águia romana, pintar a cruz de Cristo. Os soldados dele passaram a noite. O reino eram 2 reis. Diocleciano, um gênio de organização, percebeu que Roma era grande demais. O Império Romano dividiu do Ocidente e do Oriente. E ele governou do Ocidente e deu o do Oriente a Constâncio Cloro, pai de Constantino, e ele adotou Maxêncio. Então, mortos não. Depois de estarem fartos do poder, renunciaram. Ele pegou uma cidade rica para ele. Constâncio Cloro pegou uma cidade que tivesse ótimas rendas para si e deixaram os filhos no trono. Mas os filhos não se deram tão bem quanto ele. Quer dizer, você vê que esses 2 homens não tinham sede do poder. Ainda estavam relativamente jovens. Ficaram como é que diz? Acharam suficiente ter uma cidade que desse rendas, só tem um corpo para alimentar, para vestir, para morar. Mas ele não. A primeira coisa que Constâncio Cloro fez foi armar um exército para vir tomar de Constantino o trono de Roma. E justamente na noite anterior à guerra, que já estava programada, Constantino vê, segundo o biógrafo dele, ele mesmo relatou, um lábaro no céu com a inscrição latina, in hoc signo vinces.
com esse sinal tu vencerás. Aí ele acorda os soldados todos, a mãe já tinha falado que Jesus podia tudo, que Jesus era Deus, ele não duvida. Até porque não é muito simples você estar de madrugada fazendo um retrospecto da estratégia de guerra para o dia seguinte e aparecer na tua frente um lábaro com uma cruz escrita em latim, isso, né? Raspa todo mundo a águia romana dos escudos. Rasparam e pinta uma cruz. Não importa se bela ou feia, pinta uma cruz. Pintaram. No dia seguinte, no campo da Ponte Milvia, que é uma planície, os dois exércitos estão frente a frente. Maxêncio à frente do exército do Oriente, capital Constantinopla, Constantino à frente do exército de Roma, capital do Império do Ocidente. E quando os soldados de Maxêncio veem as cruzes nos escudos de Constantino, percebem que eles são cristãos. Aqueles que são cristãos passam para o lado de cá, desertam, e a maioria não podiam lutar contra os irmãos da mesma religião. Então ele deserta de Maxêncio, e Maxêncio se vê de repente reduzido a um número ridículo, ele foge tentando atravessar a ponte, o cavalo escorrega, cai, ele cai dentro da água, e Constantino se joga no rio para não ter o risco de que ele se salvasse por algum motivo, e o mata. E volta para Roma, imperador dos romanos. O império cresce, dobra de tamanho. A primeira coisa que ele faz é: o que eu posso oferecer a esse Deus que me deu tanto poder? O Império Romano era uma coisa fantástica. Olha que homem. O que eu posso dar a esse Deus que me deu tanto poder, tanta riqueza, tanta opulência? Um templo. Todo Deus tem um templo. Os cristãos não têm um templo. Não existe um templo para os cristãos. Ele constrói em Roma o templo que mais tarde vai ser a Basílica de São Pedro. Então, a primeira basílica foi construída por ele em Roma como homenagem a Jesus Cristo por tê-lo confirmado na realeza. Aí a mãe diz: agora faz a segunda parte, batiza-te e te tornarás cristão. Aí eu não vou mais cometer excessos, não vou poder ter minhas odaliscas, não vou poder isso, não vou poder aquilo. Ah, mãe, deixa isso para outra hora. Aí a mãe fica, Santa Helena fica o tempo todo: Constantino, não morre pagão, Constantino, morre cristão, mas Deus concedeu a ele essa graça. Tem uma febre, a febre o enfraqueceu, ele deitou-se e os médicos disseram: majestade, sentimos muito, mas não há ciência humana que lhe tire dessa cama. Aí ele disse: tragam um bispo para me batizar. Teve a graça de receber o batismo antes de morrer. Muito esperto. Então, todos o temos no nosso coração. A revista em quadrinho faz aquela molecadezinha que quando alguém está, né, um diabinho de um lado, outro diabinho de outro no ombro, o diabinho soprando no ouvido. Quer dizer, na verdade, todos temos o nosso coração dividido. Jung chama de a sombra, já que ele é um cientista, não vai falar do diabo. A palavra Satã, o diabo, quer dizer obstáculo ou adversário. Adversário porque ele é seu principal adversário. É ele que tenta lhe impedir de chegar a Deus facilmente. Diabo porque quer dizer coisa atravessada, diabolos, coisa atravessada na minha frente para eu não passar. O fato é que é dogma de fé. Jesus Cristo disse: estou vendo o diabo caindo do céu como um raio. Quando os discípulos dele faziam milagres e curas: mestre, nós conseguimos curar
uma menina que era epilética. Ele disse: eu vi o diabo caindo do céu feito um raio irado por vocês. Então, este é o mistério. Cristo em nós. A sombra está do lado. A luz está do lado. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me ama se aproxima da luz para que suas obras sejam vistas. Aquele que não me ama se afasta da luz porque suas obras são más. Então, nisto consiste a revelação do mistério, que só era dada depois de 3 anos de catequese, de uma forma solene, com as portas da igreja fechada. E a missa era dividida em 2 partes: missa dos catecúmenos para quem ia se batizar, missa dos fiéis. Ainda hoje essa divisão vem no folheto, para aqueles que iam ficar para a Eucaristia, que sabiam que naquele momento você vai receber Jesus Cristo como um pedaço de pão e ele vai brilhar no teu coração, vai refulgir no seu coração, para que você tenha um momento de plena consciência dele. E Paulo diz: não foi revelado a ninguém. O homem procurava fora de si. Todos os sábios procuravam terra, água, fogo, ar. Qual é o elemento base que torna o homem Deus? Que o homem manipulando se tornará Deus. E aí, Mitra e as fantasias, e Horus e Osíris, e toca criar fantasias, toca criar ficções. O nosso compêndio de teologia, que fala de escatologia, diz: mas, embora os deuses fossem fictícios, a intenção do mister era se cristificar, porque todos os deuses eram crestos. Então eu tenho que me tornar igual a ele. Essa era a intenção dele. Todas as cerimônias tinham esse escopo e tinham esse objetivo. E os mistérios não eram outra coisa que não os nossos sacramentos da Igreja Católica. Então, na verdade, eles estavam fazendo de uma forma nebulosa aquilo que agora eles vieram para a nossa igreja e fazem claramente, com um Deus verdadeiro que existiu e que é verdadeiramente Deus. Só Ele poderia dizer isso. Está revelado o mistério. Ele é o mistério. Agora, refletir sobre esse mistério é o que tem feito todos os santos. Nós temos ali na estante e 2 volumes. Aqui nós temos 11 volumes. O de baixo, Zohar, onde Lúria pretende dizer que de um ponto de luz divino o universo se formou. O Big Bang, notável, né? Para 1600, ele estava séculos à frente de todo mundo. E em cima, São Tomás de Aquino, falando sobre as principais dúvidas de nós cristãos. Por exemplo, eu peco. Deus sabe que eu pequei. Mas se o meu pecado estivesse na memória de Deus, na mente e na inteligência de Deus, como eu pequei, então Deus teria pecado, porque o pecado estaria nele. Logo, ele não conhece como eu conheço. Olha lá, como Deus conhece. Ele afirma: Deus conhece. E depois, como Deus conhece? Aí ele vai explicar, né? Não pode ser da mesma maneira que nós conhecemos, né? Porque ele conheceu quando Cristo assumiu os pecados da humanidade e se afastou. Mas não sentiu, não como nós. Nós vemos o pecado, sentimos na nossa carne, né? Ele não. Então, aí,
E Agostinho termina com essas palavras dele, que diz: há duas maneiras de conhecer Deus. Através do Evangelho, ele feito homem, eu sou Deus, quem me vê, vê Deus. Façam o que eu estou fazendo e você estará imitando Deus. Mas, ele diz, mas ele está também em cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus. Então a filosofia também nos aproxima, né? Nós podemos, então, o autoconhecimento. Por aí. Então, obrigado por ter ficado tão atenta. E vamos ver se a gente esmiuça agora essa pregação do reino de Deus que Nicodemos não entendeu.